TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Mais um Viver com Fé e Saúde chegou e nós estamos aqui recebendo a cada um de vocês com uma grande alegria em nosso coração. E vocês sabem, iniciamos sempre o nosso programa nos consagrando a Nossa Senhora. Então eu convido a todos vocês a silenciarem o seu coração e já irmos nos consagrando à Mãezinha do Céu. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Como não se emocionar quando nos colocamos no colo da Mãezinha do Céu, né, gente? Diante de todas as adversidades que enfrentamos, é ela que está lá, junto de nós o tempo todo, sobre a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, é sempre um diferencial quando a gente tem Nossa Senhora em nossa vida. Vocês que nos acompanham, vocês que são mírites, que fazem parte dessa grande obra da Milícia da Imaculada, sabem bem de quantas são as pedras que nós encontramos em nosso caminho, mas que faz toda a diferença quando nós temos Nossa Senhora ao nosso lado, caminhando junto conosco. E eu quero dizer para vocês sobre o programa dessa semana. Olha, gente, nós ainda estamos vivendo, infelizmente, essa fase de pandemia, né? Então, o nosso convidado, ele é nutricionista, é o Dylan Ayala, e nós vamos falar sobre obesidade versus pandemia. Convidem todos aí para a gente poder falar, sobretudo, sobre qualidade de vida. Nós voltamos já já, depois de um breve intervalo. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Reuniram todos, então, para a gente poder falar sobre esse tema tão relevante que é obesidade na pandemia, gente. Olha isso. O nosso convidado é o nutricionista Dylan Ayala e ele vai falar um pouco com a gente sobre essa questão, como é que foi se modificando e intensificando, será? Durante esse processo da pandemia, porque muito se fala, né, gente, em corpos esculturais, em saúde e tudo mais, né? Inclusive é muito mobilizado nas redes sociais, as pessoas têm aquele olhar voltado para as pessoas que fazem atividade física, que têm uma dieta bacana, enfim. Mas e aí? É fácil para essa pessoa também? Então, como é que nós podemos conduzir isso de uma forma saudável? Como é que ficou tudo isso na pandemia? Será que houveram realmente um número teve um aumento, né, alto em relação às pessoas que acabaram obesas por conta da pandemia, né? E a questão do isolamento pessoal, social, enfim. E também tem os famosos deliveries, né, que influenciam diretamente na alimentação de todos nós, não dá para não se incluir nisso também. Então, o Dylan, ele que é nutricionista, vai falar um pouco sobre a obesidade para a gente e, sobretudo, a obesidade na pandemia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Viver com Fé e Saúde, Dylan, para a gente falar sobre algo que realmente é preocupante, sobretudo em relação à questão da saúde, né, da nossa saúde, né? Mas para iniciar, eu gostaria muito que você falasse sobre o que é obesidade e quais são os fatores que causam esse excesso de peso, Dylan. Bem-vindo! Olá, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em participar. Esse programa que leva informação para a população de um tema importante que precisa ser veiculado por todas as mídias, que é a obesidade, que aflige cada vez mais a população mundial, não só brasileira como mundial. A obesidade é uma doença crônica caracterizada, né, pelo excesso de peso, mas ela vem com várias outras
doenças associadas também, afligindo cada vez mais a população. Ela existe 3 níveis, né, grau 1, 2 e 3. A maioria da população, mais de 60% da população, está sobrepeso, mas o sobrepeso já é um caminho direcionado para a obesidade. E isso acaba sendo muito oneroso, acaba sendo danoso para a população e oneroso até para os cofres públicos, porque a saúde precisa tratar essa população doente, certo? Exato. Os fatores que causam o excesso de peso, que levam para a obesidade, são vários. Existe o sedentarismo, a falta de atividade física, a alimentação desequilibrada, a alimentação desequilibrada, feita com alimentos ultraprocessados, alimentos açucarados, sem qualidade. Existe também o fator genético também, existe uma predisposição sim para a obesidade, isso tem que ser investigado e analisado, existe até exames para isso, nós vamos falar posteriormente. Existe também alterações hormonais que pode levar à obesidade, existe alguns tipos de hormônios que controlam tanto saciedade quanto a fome, que eles precisam estar equilibrados. Quando eles estão em desequilíbrios, ele acaba causando essa obesidade por excesso de peso. Então precisa ser tratado também com um profissional adequado para isso. Existe também o fator emocional, sim, a gente vem, isso está muito em evidência no momento, porque a gente vive um momento muito difícil, e a gente vem de uma doença afligindo toda a população, e a gente com problemas financeiros por conta de renda comprometida, ou até mesmo por conta de perda dos entes queridos, de entre amigos e parentes, que a Covid acabou levando, e isso causa uma ansiedade, uma aflição muito grande na população. E esse também é um fator que pode acometer a obesidade. E por último, que eu lembro aqui, são a parte medicamentosa também. Existem alguns tipos de medicamentos que, quando são administrados, eles acabam causando um pouquinho, por consequência, um excesso de peso, sabe? Uhum. Isso, os corticoides, até alguns contraceptivos e até mesmo uns antipsicóticos. Você estava falando sobre as questões genéticas e sobre as questões emocionais também. Em relação à questão genética, então pode-se dizer que a obesidade é também hereditária, mas ainda assim a gente vê famílias, pai e mãe obesos e o filho não é obeso, né? E essa questão em relação ao emocional, você acredita que foi algo que foi assim bem relevante para que pudesse desencadear a obesidade nesse tempo de pandemia? Sim, sim. Existe um perfil genético também. Existem alguns estudos que a tecnologia vem avançando em relação a isso, sabe? A obesidade, às vezes, ela é adquirida por um tempo, pelo seu estilo de vida, pelos outros motivos que eu já relatei anteriormente. Sim. Mas ela também existe um perfil genético, sabe? Existe um fator genético hereditário, quando os pais, os avós já vêm trazendo essa carga genética, e existe também um teste. Existe um teste genético que analisa o perfil genético de sobrepeso e obesidade, que ele faz um teste de diagnóstico genético da análise molecular. Ele é coletado da saliva ou do sangue, e ele fez para analisar se aquele indivíduo tem predisposição a desenvolver sobrepeso e ansiedade. E o fator emocional realmente ele acaba afligindo bastante a população e acaba acometendo a obesidade. Por conta do quê? Por conta que às vezes ele traz essa ansiedade que a gente vive, ela acaba acarretando a transtornos alimentares. Existe transtorno alimentar noturno, pessoas que começam a desenvolver um consumo excessivo de alimentos na parte noturna. Existe a compulsão alimentar, que por conta da ansiedade a pessoa busca
algum tipo de alimento para poder suprir a sua necessidade, para poder relaxar, porque os carboidratos eles têm essa, essa característica de promover um relaxamento, sabe, do corpo. Então, só que daí, como é uma fome emocional, não é uma fome física, acaba que você extrapola nas quantidades e está sempre consumindo, e desencadeia aí um excesso de peso, um aumento do estômago e a fome, cada vez você precisa consumir mais alimentos para saciar esse tipo de, para se sentir satisfeito. Então, a parte comportamental está muito em evidência hoje em dia, precisa ser acompanhada até por terapeutas, sabe? Não só pelo nutricionista. Exato, o fator do trabalho psicoterapêutico é fundamental, é bem relevante mesmo nessas questões. Mas não dá para a gente generalizar também que toda a questão de obesidade foi ocasionada por problemas, por questões emocionais, né? Ou por algum transtorno que foi desencadeado. Porque tem também essa questão de isolamento social que acabou culminando, vamos dizer assim, no comodismo de a gente poder solicitar os deliveries, né? Você acredita que isso também acabou desencadeando a questão da obesidade na pandemia? Sim, com certeza. O fato de várias pessoas trabalharem hoje em dia no formato home office, né, acabou acarretando, sim, no aumento de ganho de peso da população. Eu tenho na minha prática clínica aqui no consultório, eu tenho uma estatística muito alta de pessoas que procuram por emagrecimento. Creio que de 80% a 90% dos meus pacientes me procuram por emagrecimento, porque e muitos são por esses fatores, que estão mais isolados, consumindo um pouco mais, e esse isolamento, além de você não poder acabar ficando mais predisposto a consumir mais alimentos, você também faz menos atividade, sabe? A gente teve que ficar um tempo isolado. Algumas pessoas conseguiram desenvolver atividade em casa, tal, mas muitas pessoas não tinham essa oportunidade, não têm essa disposição também, então acabou que acarretando mais, desencadeando mais obesidade e sobrepeso na população. Entendi. Sendo assim, você acredita que a alimentação do brasileiro é um fator desencadeante, algo que atrapalha, Dylan? Sim. A população do brasileiro, ela cada vez mais existe cada vez mais o consumo de alimentos ultraprocessados, sabe? Desde a infância até quando as crianças, a partir das crianças já começa a ser ofertado, porque as indústrias, eles são muito agressivos. Você pode perceber os comerciais de TV, tudo, a indústria é muito agressiva nessa parte. Então, as crianças começam a ser assediadas a partir dali já, e os pais, quando eles começam a apresentar esse tipo de alimento para os filhos, aí começam a virar tipo um vício, porque são alimentos hiperpalatáveis, são alimentos gostosos de consumo. Então, acaba que a população começa a subir isso adiante, daí vai para a população adulta e até mesmo idosa, esse consumo por fast food, bolacha, refrigerante, e acaba isso acarretando cada vez mais aquela estatística que eu disse, que a população está cada vez mais acima do peso. E a questão também de que é necessário o emagrecimento, não só por uma questão de padrão de beleza, né, Dylan, mas sobretudo por uma questão de saúde, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Porque as pessoas acabam focando muito a questão da rede social e daquela pessoa, né, que tem um corpo maravilhoso, enfim, sem contar que também tem todas as correções, né, que são feitas e tal, mas é importante realmente a gente tomar contas, ter uma ciência de que é uma questão de saúde, né, e qualidade de vida, né, Dylan? É verdade, foi muito bem dito isso, porque hoje em dia existe um padrão mesmo imposto pela sociedade, e esse uso excessivo de redes sociais acaba gerando uma pressão na sociedade. Você já viu como que hoje em dia as pessoas, vamos falar das gestantes, existe uma pressão que elas recebem quando elas acabam de ganhar o filho, que elas precisam voltar ao peso. Porque fulano ou ciclano postou a foto com 15 dias depois de... Então, isso é muito ruim.
Isso é muito que gera uma pressão. Nem todo mundo tem o mesmo metabolismo, né? Nós somos fisiologicamente diferentes, certo? Então, as pessoas que absorvem isso, que geram isso na cabeça delas, acaba atrapalhando um pouco. Por quê? Porque vem muito julgamento. A rede social tem muito julgamento hoje em dia. Você está muito exposto para a sociedade. E se você não consegue filtrar e absorver bem isso daí, entender legal, você acaba sofrendo. Por quê? Porque você pega essa pressão e junta com um pouco da sua vaidade, porque todos temos um nível de vaidade saudável. Sim. Só que daí ela passa de ser saudável e você começa a buscar uma medida extrema para mudar o corpo. E quando você muda uma medida extrema para mudar o corpo, você busca isso, isso não é duradouro. Isso não é duradouro, porque foi uma medida muito extrema que se você não tiver um estilo de vida adequado para aquilo, você se frustra lá na frente, sabe? Então, por isso que essa frustração te acaba trazendo distúrbios que vai te atrapalhar para a vida inteira. Então, por isso que é importante fazer uma reeducação alimentar, ter um pouco de paciência e não ficar tão preocupado com esse padrão imposto que a sociedade tem. Porque isso, sim, se você não tiver bem definido isso na tua cabeça, isso vai te influenciar negativamente. É isso que eu ia te perguntar em relação a desencadear um distúrbio alimentar, porque existem aquelas receitas que são milagrosas, né? A sopa, não sei do que, né? A questão de não sei o que mais lá. Então isso pode também agravar a situação da saúde física da pessoa, né? Pode. Eu sempre digo que com a chegada da internet, todo mundo virou doutor de tudo, não é verdade? Todo mundo sabe de tudo. E a internet é muito boa, ela é muito boa, só que infelizmente, você tem que saber filtrar e tem que saber o que serve para você. Eu acho legal quando alguém busca na internet e chega aqui no meu consultório e tem uma informação bacana. Ah, eu vi isso, legal, é isso mesmo, é exatamente isso eu falo. É exatamente assim que funciona, entendeu? Agora só tem muita coisa que não serve para ele, tem muita coisa que já está inadequado, que tem que ser observado, tem que ser analisado, que não serve, não é universal, certo? Então, a internet ela acaba trazendo essas coisas, essas dietas milagrosas, esses produtos milagrosos, sabe? Porque muitas pessoas não estão ainda disponíveis a mudar o estilo de vida. Sim. Estão buscando alguma coisa para tentar reverter essa situação que está afligindo ela, que é o excesso de peso. Então, acaba que não consegue ser efetivo essas dietas assim, de 15 dias, de 10 dias, de perder 10 quilos e tal, acaba perdendo saúde, acaba sofrendo um efeito rebote, que a gente chama, um efeito rebote que mais comumente chamado de efeito sanfona, e daí o que acontece? Gera uma frustração, e essa frustração vai gerando um distúrbio, sabe? Um distúrbio alimentar. Algumas pessoas desenvolvem anorexia, que a pessoa tem uma distorção de autoimagem, que daí a pessoa precisa fazer atividade, acaba gerando uma compulsão por atividade física, sabe? Sim. Então, se não é a anorexia, pode gerar uma bulimia, que é a pessoa que provoca, depois de fazer as refeições, a pessoa provoca o próprio vômito para poder tentar impedir o acúmulo de gordura corporal. E nisso, eu digo mais uma vez que precisa ser, além de procurar um profissional que também, da nutrição, que conheça um pouco dessa parte comportamental, é importante também buscar um terapeuta. O adequado é trabalhar realmente com essa rede de apoio, né, em conjunto, Sim. né? Tanto do profissional da nutrição e eu como psicóloga, claro, tenho que puxar, né, pro meu lado, de que os profissionais de psicologia são muito importantes quando chega, sobretudo nesse aspecto, né, da saúde mental desse paciente, né? Porque realmente quando acaba desenvolvendo um transtorno, quem está ao redor acaba acreditando que é frescura, né, Exatamente. que está fazendo porque quer se aparecer. Porque aí já entrou no campo dos transtornos, já é uma outra forma de poder lidar com esse paciente, não, Dylan? Exatamente. Já entrou numa outra etapa que deve ser diagnosticado e analisado com carinho pelo profissional e não, como você mesmo disse, não pode ser só um profissional, acaba sendo um atendimento multidisciplinar, né? Porque cada um vai atuar na sua área em prol do mesmo benefício, que é promover bem-estar social. Sim. E a gente analisa aquele paciente
com cautela por etapas, certo? Uhum. Já no caso, assim, se é um paciente que seja criança, que seja menor de idade, que seja adolescente, aí é importante que também seja feito o acompanhamento junto dos pais. Você nesse período de pandemia que nós ainda infelizmente estamos vivendo, né, ainda com alguns cuidados que nós precisamos ter, você acredita que vivenciou isso na sua prática profissional, um aumento nessa procura com este cuidado, ou você acredita que as pessoas meio que se acomodaram porque está em casa e porque tem isolamento social? Como que você observa essa questão da pandemia com esse comportamento humano? Muito boa pergunta, Cláudia. Essa pandemia mostrou para a gente que a gente não coloca o dinheiro na frente da doença. Existem pessoas que têm muito dinheiro e se foi, existem pessoas que não têm dinheiro, que têm uma vida muito mais simples, que foi para a rede pública e voltou, certo? O que foi um fator primordial para poder voltar, para poder passar por essa doença? O estilo de vida que a pessoa levava. Às vezes a pessoa é uma pessoa que está acima do peso, às vezes ela já tem uma doença por conta de obesidade, como diabetes, hipertensão, às vezes a pessoa também é sedentária, às vezes a pessoa também não é tabagista, sabe? Tem os vícios. Sim. Então, o que aconteceu? Gerou muita reflexão entre a população, muita reflexão que então aumentou a busca por serviço de saúde, aumentou a busca. Geralmente, estatisticamente em dezembro, a gente tem uma baixa de atendimento no consultório por conta de confraternização, viagem e outros fatores. E as pessoas deixam para buscar o atendimento em janeiro, Sim. certo? Mas não, o atendimento está em alta, agenda lotada, filho agendando para pai, pai agendando para filho, patrão agendando para funcionário que percebeu que ele não está bem, que quer ajudar ele, todo mundo buscando serviço de saúde, porque gerou essa situação que a gente viveu e vive até hoje, gerou muita reflexão na população, então acabou aumentando a procura pelo serviço de saúde. E bacana você falar isso, porque a gente observa também não só a questão da empatia, mas como também a questão da conscientização, né, Dylan? Sim, sim. A população está muito mais consciente, a população está buscando esse tipo de ajuda. A população chega aqui cheia de perguntas. Meu paciente chega aqui cheio de perguntas. Por quê? Porque ele quer levar para casa dele, quer levar para a mãe, para a avó, ele quer compartilhar alguma coisa que ele aprendeu aqui, que pode ser aplicado lá na casa deles para mudar o estilo de vida, para melhorar o estilo de vida da família, os pacientes que a gente trabalha com reeducação alimentar, ele aplica na casa deles, eu acho muito legal isso. Eu trabalho com uma linha, existem várias linhas para ser trabalhada em consultório, e eu trabalho com uma linha que é uma linha de dieta flexível, comida da família. Por quê? Porque eu consigo alcançar as pessoas que moram com ele. Segura essa informação aí, que agora Tá a gente bom. vai para o intervalo e você vai voltar falando sobre essa questão da dieta da família, que eu achei bem interessante, porque na verdade é como se fosse mais uma vez a empatia diante daquele que necessita mudar, né, os seus hábitos alimentares. Aguarde esse instantinho. Você que chegou agora, nós estamos conversando com o nutricionista Dylan Ayala. Ele está falando sobre obesidade versus pandemia. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo a cada um de vocês que acompanham toda a programação da Rede da Milícia da Imaculada. E eu quero também pedir para vocês sugestões de pautas, pedidos de orações, vocês podem entrar em contato no 3349-1015 ou no nosso WhatsApp 9
93470532. Tem uma equipe linda, maravilhosa que vai poder acolher o pedido de cada um de vocês. Olha só, nessa semana nós estamos falando sobre obesidade versus pandemia. Nosso convidado é o nutricionista Dylan Ayala. Já trouxe várias informações bem importantes aqui no bloco anterior. E agora nós vamos falar, dando sequência a algo que ele falou no bloco anterior, né, Dylan? Que foi a questão da dieta da família, da importância que é a família também cercar desses cuidados, sobretudo para aquele paciente obeso, não? É isso mesmo, Cláudio. Quando eu recebo o paciente no meu consultório, eu tento fazer promoção de saúde, sabe? A gente promover saúde ali não só para ele. Vários pacientes chegam buscando esse perfil estético, mas eu também tento direcionar isso para o perfil terapêutico, para o perfil de saúde, certo? Tento mostrar para ele esse lado, apresentar esse lado para ele também. Estética é legal, vaidade, sim, eu concordo, mas eu tento também vender para ele isso, aí fazer ele compreender que essa parte da saúde é importante, a gente observar, a gente olhar com carinho, e eu tento estender isso para a casa dele. Por isso que eu trabalho com esse método de dieta da família. Eu trabalho com os alimentos triviais que a gente encontra popularmente nos mercados, né? E a gente, é claro, que dá uma linha sempre mais saudável, menos processado possível, só que daí eu tento, com isso, com essa dieta que eu trabalho com ele, eu consigo melhorar o estilo de vida da casa também. Como? Promovendo a alimentação mais saudável, porque no cardápio dele vai conter alimentos que são saudáveis para ele, para o bem-estar social dele. Consequentemente, a família vai também fazer o mesmo tipo de alimentação. Não é a mesma dieta, não é o mesmo cardápio, mas é o mesmo tipo de alimentação. A gente consegue retirar o paciente daqueles alimentos hiperpalatáveis que eu já disse, ultraprocessados, e diminuir o consumo de sal, dos óleos inadequados. Daí a gente consegue colocar ele numa linha mais saudável e os familiares conseguem desfrutar também desse novo estilo de vida, dessa nova reeducação alimentar que aquele paciente está passando. E mesmo assim, aí acontece aquilo que eu disse, quando ele começa a trazer a esposa, aí vem o casal, daí traz o filho também, começa a fazer esse monitoramento da saúde. Eu apresento, no meu atendimento, eu apresento um cardápio e depois, periodicamente, eu peço uns exames para ele. A gente pede uns exames para ser analisados vários perfis, perfil glicêmico, o perfil de lipídico, que são os colesteróis, perfil hepático. Tem os marcadores que a gente observa, que daí a gente consegue reverter, tratar aqui no consultório através da alimentação, ou então eu observo que tem alguma alteração e consigo direcionar ele para o profissional adequado. Ou seja, o tratamento é totalmente individualizado, né, Dylan? Exatamente. Exatamente, o tratamento é individualizado. Algumas pessoas cometem o equívoco de tentar fazer o cardápio de outra pessoa. Não tem como eu já disse, a gente é fisiologicamente diferentes um do outro, o metabolismo diferente, a gente tem objetivos diferentes. Então, o tratamento é sempre individualizado. Na anamnese aplicada no consultório, registrado todas as queixas do paciente, eu vou traçando um perfil dele, perfil de ansiedade, de nervoso, vou observando também cabelo, pele, unha, para saber se há algum indício de falta de vitaminas, alguma coisa. Então, é uma coisa bem individual. Tem coisa muito popular, muito universal, como hidratação, por exemplo. Hidratação é universal, todo mundo tem que fazer uma boa hidratação, tal, então é mais fácil de tratar de um modo amplo, mas tem coisa que é muito particularizada. Exatamente. E quando se trata de crianças, essa questão da obesidade, Dylan, muda muita coisa? As crianças, o trabalho é feito desde a introdução alimentar. Desde a introdução alimentar. A gente orienta, né, que é recomendado, né, o aleitamento materno exclusivo, pelo menos até os 6 meses de idade. Sim. E depois começa a ser feito a introdução alimentar gradual. E a partir dali, a pessoa já precisa de um profissional. A mãe precisa de um profissional desde o
começo da gestação, ela precisa já controlar a diabetes, controlar a pressão, entre outros fatores, sabe? Controlar, manter uma alimentação saudável que vai favorecer o desenvolvimento do feto. Posteriormente, ela vira nutriz, ela está amamentando a criança, então ela precisa também de acompanhamento nutricional, ela precisa são vários fatores que precisam ser observados e para poder promover um bom aleitamento para a criança e o desenvolvimento, correto? A partir disso, depois a criança começa a fazer a introdução alimentar, precisa ser feito de forma gradual, colocando os alimentos e sendo apresentado para a criança gradualmente. Existe um método muito interessante que se chama o BLW. O BLW, estatisticamente, foi desenvolvido um estudo que as crianças que fazem o BLW, essa técnica, elas tiveram menos, desenvolveram menos, como que é o nome do termo? As crianças têm uma recusa por alimentos novos, sabe? Neofobia alimentar, isso, esse é o termo. As crianças desenvolveram menos neofobia alimentar. O que é isso? É uma recusa por alimentos novos, certo? Então, as crianças que a mãe fizeram essa técnica BLW, que é de manusear os alimentos com a mão, isso tem na internet e é bem interessante, sabe? Sim. E manusear mais os alimentos com a mão, deixar eles trabalhar um pouco mais dessa independência, eles desenvolveram menos essa neofobia alimentar, que é essa resistência por alimentos novos. Hoje em dia, as crianças são muito seletivas, muito. As crianças, os adolescentes sentam aqui e falam, eu não como isso, não como isso, aquilo. Então, é importante buscar essas técnicas, essas ferramentas, essas estratégias, para poder reverter lá no começo, promover essa alimentação mais saudável, fazer uma reeducação alimentar para tentar evitar a obesidade infantil. Porque a obesidade infantil, ela vem junto com um pouco de sedentarismo também. Às vezes, mesmo que não tenha sedentarismo, tem os alimentos ultraprocessados. E o tratamento, ele é mais conservador, ele não é medicamentoso, porque a iniciação da alimentação dele é uma criança, então a reeducação alimentar deve ser feita junto com os pais. Os pais têm que fazer o tratamento junto com a criança. Você identifica os gatilhos da alimentação equivocada, porque você trabalha desde a compra no mercado. Desde a compra no mercado você vai trabalhando e, dependendo da idade, a gente, quando já foi apresentado esses alimentos hiperpalatáveis, é mais difícil de retirar da criança, certo? Então, a gente vai fazendo troca, sabe? Tem um termo que não é muito qualificado usar, mas a gente vai negociando, certo? A gente vai apresentando uma linha mais saudável e porque se a gente fizer uma restrição muito severa, não dá certo. Então a gente tem que fazer gradualmente, vai observando alguma coisa, trabalha com a retirada do refrigerante, trabalha com a retirada de algum outro alimento e vai apresentando um outro novo que seria interessante para ele, e daí vai observando como que vai ser a resposta dessa criança para poder reverter. E isso, claro, também com atividade física e com outros fatores que precisam ser observados. Até para que ele não associe todo esse processo de tratamento, né, para a saúde dele, a algo desprazeroso, né, algo que não dê prazer. Ele tem que ter prazer naquilo que ele está se alimentando, na nova rotina diária dele. Ele precisa ter prazer também, assim como os adultos, não, Dylan? Sim. Existe esse hedonismo hoje em dia apresentado para a sociedade, que a gente de fazer tudo com prazer. Então a gente tem que tentar buscar alternativa, uma estratégia de alimentação, seja de treino, de atividade física, buscar alguma coisa que você consiga fazer com prazer, para que não seja, para que você consiga ter regularidade, sabe? Se você consegue fazer com prazer, você consegue implantar isso na sua rotina e você tem constância. Consegue ser aplicado várias vezes, porque se você não consegue fazer isso com prazer, acaba sendo difícil levar aquilo adiante, sabe? Acaba sendo todo dia uma tortura para fazer ou aquele tipo de atividade, ou comer aquele tipo de alimento que é mais saudável, ou até mesmo deixar de consumir algum tipo de coisa. Então, tem que ser bem trabalhado isso. Com os adultos é mais fácil, porque os adultos têm uma consciência
melhor, certo? Uma consciência Sim. melhor. Mas as crianças têm um pouco mais de resistência. Por isso que eu usei o termo que tinha que ser negociado, conversado, vai apresentando umas novas, um suco, umas novas coisas diferentes. Às vezes tem que ser até um pouco mais didático, fazer uma apresentação de lâminas, sabe? No consultório a gente tem umas lâminas, apresenta o esboço de um prato saudável, as frutas, essa fruta aqui é bom para isso, essa fruta aqui é legal de comer e tal. Então a gente vai apresentando, aplicando essas técnicas para tentar quebrar essa resistência, sabe? Cativando e encantando as crianças, né? Não só as É crianças, isso aí. mas como os adultos também, né? Isso Dylan, aí. nós vivemos, infelizmente, ainda numa cultura de imediatismo, né? A correria, a pressão do dia a dia, as pessoas querem tudo para ontem e tudo mais. E aí acabam caindo naquelas questões, né? Da dieta milagrosa, das sopas milagrosas, que nós já falamos no bloco anterior, suplementos, né? Que prometem redução de peso. Mas eu gostaria que você falasse pra gente que em relação a esses suplementos, existe alguns que realmente auxiliam nessa redução de peso, não, Dylan? Sim, exatamente. É que existe uma super veiculação de, de resultados, assim, o sensacionalismo junto ao produto, o que para eles é importante, porque eles precisam comercializar esse tipo de produto, mas para a gente é ruim porque ele está sendo vendido de uma forma assim, meio inadequada, porque o suplemento, o nome já diz, ele vai suprir, certo? O que precisa ser estabelecido é uma nova alimentação, uma alimentação saudável. E alguns suplementos realmente eles, eles auxiliam, sabe? São produtos complementares naquele tipo de processo. Existem suplementos para emagrecimento, existem suplementos para ganho de massa, dentre outros objetivos. Mas eles vão auxiliar, sabe? Eles vão auxiliar a dieta, vão auxiliar o treino, vão auxiliar uma boa noite de sono, uma hidratação. Então eles vão complementar. Eu só não gosto eu só não gosto do sensacionalismo que é aplicado na hora de vender o produto, porque as pessoas podem ficar um pouco confusa, achando que se só tomar aquele produto vai resolver. Não vai resolver, é todo um conjunto, sabe? Aham, Que ela precisa aplicar na vida dela junto com aquele produto, sim. indicado, claro, por um profissional para saber se realmente ela pode consumir aquele tipo de produto. Existem produtos que hipertensos não devem não consumir, ou diabéticos, ou dentre outros, tipo de público, por exemplo, criança, adolescente ou idosos, enfim, ou gestante, né, nutrício, como eu já disse, que é inadequado. Então, o profissional vai analisar, vai observar se pode ser utilizado e vai, de repente, quantificar também. Olha, esse daqui você pode trabalhar com ele sim, porém, você pode utilizar a quantidade X por dia ou X por semana, sabe? Então, é por isso que sempre vai cair no profissional. É importante ser avaliado pelo profissional, mas realmente a indústria de suplementos auxilia muito a gente na prática clínica. Entendi. Existem casos, como nós falamos no bloco anterior, que é necessário, por exemplo, o acompanhamento de um profissional da psicologia junto a esse nutricionista com este paciente. Mas também existem vários outros profissionais que são inseridos neste cuidado também, para poder proporcionar uma mudança de vida nesse paciente, sobretudo em relação à questão do estilo de vida, não, Dylan? Fala pra gente um pouco sobre isso também. Sim, realmente é importante. A gente não pode fechar somente ao nutricionista, jamais. A gente não pode fazer isso. A gente precisa desse tratamento multidisciplinar. O cidadão ser observado por vários tipos de profissionais que têm conhecimentos diferentes, que vai conseguir promover saúde, bem-estar, qualidade de vida para ele, para a família dele, para ele poder envelhecer com saúde, para ele poder trabalhar com qualidade, para ele ter saúde para criar os filhos, para ele poder realmente, e às vezes até orientar os filhos também em algumas questões. O educador físico é muito importante. Eu fico muito feliz porque hoje em dia eles são muito bem valorizados. Os educadores físicos vinham de uma fase muito difícil, onde eles estavam pouco valorizados, estavam buscando por atividade complementar de outro segmento para poder complementar a renda. Hoje em dia eles são muito bem procurados, estão com horários cheios, porque tem muita gente que está procurando esse tipo de serviço. Sabe que o trabalho dele é importante porque é um trabalho mais individualizado, um trabalho observado para cada indivíduo de acordo com suas particularidades.
o fisioterapeuta também, com a questão da Covid, vários pacientes caem, eu direciono para o fisioterapeuta também, porque o fonoaudiólogo também, alguns pacientes chegam com parte de mastigação comprometida. Olha, inclusive fonoaudiólogo, Isso, importantíssimo, né? Isso, ou até mesmo da fala um pouco comprometida ainda. Sim. E então eu direciono para... Eu tenho uma linha de profissionais que eu direciono entre fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico, até mesmo médico, endocrinologista, que é importante que compete a parte hormonal. Quando eu observo algum fator hormonal que eu percebo, às vezes eu peço o exame para a gente identificar, mas dependendo do grau, que eu classifico uma certa emergência, já faço encaminhamento, peço para procurar um endocrinologista, porque, voltando no fator de obesidade, existem alguns fatores hormonais que desregulados atrapalham nesse gerenciamento do peso. Então, eu acabo direcionando para esse tipo de profissionais também. Então, existe uma série de profissionais que precisam assistir, observar esse paciente para promover essa qualidade de vida e saúde e bem-estar para ele. Sem sombra de dúvidas, e observar o paciente como um ser integral, né? Não fragmentado, né? Não dá pra gente ficar observando só um aspecto da questão desse paciente, né? Até porque tem outras questões que vão culminar exatamente para um excelente resultado, né, desse tratamento, né? É verdade. E falando de profissionais, volto a falar também dos psicólogos, né? Hoje em dia tem bastante gente precisando desse tipo de atendimento. A população mundial precisa de empatia, sabe? Sim. A gente precisa ter mais empatia. Então, quando o paciente chega aqui, às vezes eu percebo que ele está um pouco aflito, um pouco nervoso, um pouco depressivo, está muito para baixo, e daí eu tento conversar um pouco com ele, levantar, identificar, daí eu vou anotando aqui na anamnese dele, tal, na ficha dele, anoto aqui, daí eu vou traçando, conversando com ele para ver como que ele está se sentindo, e também direciono para esse profissional. A terapia é muito importante. Eu acho que todo mundo precisa de fazer terapia, sabe? A gente precisa tratar essa parte que a gente às vezes não consegue colocar para fora, que a gente guarda para nós e acaba atrapalhando a saúde, atrapalhando o trabalho, atrapalhando vários outros fatores da nossa vida. Sem sombra de dúvidas, até porque a gente observa muito a questão da depressão sorridente, né? A pessoa precisa ser feliz, a pessoa precisa mostrar sorriso, enfim, mas e como é que está esse ser internamente, né? Como é que ele está por dentro e fazendo os enfrentamentos diante de todas as dificuldades alheias, né? Meio delicadas realmente esse tema, não, Dylan? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, sobretudo para buscar uma melhor qualidade de vida, Dylan. Eu digo para todo mundo, eu sempre digo isso no final de alguma entrevista ou palestra, que é o seguinte: independente da fase da vida que você se encontra, você precisa buscar atendimento de saúde. Você precisa monitorar a sua saúde. Você precisa mudar algumas coisas do seu estilo de vida, que vai promover bem-estar, longevidade, para você passar mais tempo com qualidade em volta das pessoas que você ama, certo? E algumas coisas que eu sempre, falando assim popularmente, dizendo que não é tão individual, eu acho que deve ser observado bastante a questão do sono. É muito bom ser observada a questão do sono. A privação de sono, ela está relacionada a muitas outras coisas, muitos outros problemas que a gente enfrenta durante o dia. A privação de sono, ela reflete na parte cognitiva também. Ela reflete na parte de memória, a parte de concentração, certo? Eu tenho pacientes eu tenho pacientes que têm perfil cognitivo. Olha. A gente eu trabalho com eles essa parte para poder, que são estudantes, são vestibulandos, são concurseiros, faz investimento em bolsa de valores, essas coisas, sabe? Então, eles têm perfis cognitivos e o sono é primordial, não só o sono, mas o sono também é primordial, é importante ser observado, fazer no mínimo 7 horas de sono. O que é importante falar em relação ao sono? Praticar a higiene do sono. O que é a higiene do sono? É você trabalhar o som, ou seja, deixar o ambiente com menos barulho, uma hora já antes de deitar. Depois você começa a trabalhar a iluminação, começa a apagar a iluminação de alguns cômodos da casa, e depois você precisa desligar as telas.
porque hoje em dia o que mais afeta o sono, o que mais traz privação de sono são as telas, que é o celular e a televisão. Antes mais a televisão, hoje mais o celular. Então, com isso você consegue estabelecer assim um padrão de sonolência, começa a entrar em sono e atingir o sono profundo, que é o mais importante para nós, sem acordar de madrugada para ir ao banheiro. Isso eu vou falar sobre a hidratação agora. A hidratação é o outro fator importante. A hidratação está relacionada a outras coisas fisiologicamente importantes também, como, por exemplo, nosso trânsito intestinal. A gente precisa ter um bom trânsito intestinal. E a gente, com uma boa hidratação, a gente consegue melhorar essa motilidade, certo? Assim, a gente consegue melhorar essa motilidade, começa a melhorar a permeabilidade do intestino, e a gente começa a melhorar a absorção de nutrientes, certo? Então, são vários fatores que são desencadeados a partir de uma boa hidratação ou má hidratação, certo? E existe um número popular de 35 ml por quilo de peso, certo? 35 ml por quilo de peso que um indivíduo deveria tomar por dia. Você pega o seu peso, multiplica por 35, essa é a quantidade de água que você deveria tomar por dia. Salvo que algumas pessoas são atletas, isso é fora o fator de atividade física. Eu tenho pacientes que são atletas de endurance, que correm, que pedalam, então aí é outro tipo de hidratação e às vezes ela precisa ser até suplementada com eletrólitos, enfim. Então esse fator da hidratação, ele é muito importante também. É importante ser distribuída essa hidratação gradual, da parte da manhã até a parte da tardezinha, um pouquinho da noite. É importante diminuir o consumo de água na parte noturna, porque se você consome muita água na parte noturna, você vai ter que acordar de madrugada para ir ao banheiro e você interrompe aquele sono reparador, aquele sono profundo que eu falei lá atrás, sabe? Então a hidratação tem que ser observada também com bastante cautela. Além da hidratação, tem a alimentação. A alimentação, o que a gente pode dizer de um modo popular assim, é você equilibrar ela de forma saudável, buscar alimentos que não sejam muito processados, desembalar menos, sabe? Desembalar menos produtos, você buscar fontes saudáveis de proteína, como carnes, como frango, como os peixes, procurar fazer uma boa ingestão de vegetais, tentando variar o máximo de cores possíveis. Os vegetais ele também vai atuar na parte que lá atrás que eu disse, junto da hidratação, melhorando a motilidade intestinal por conta das fibras. A mesma coisa das frutas também. Os vegetais é importante ser trabalhado bem na alimentação, porque ele promove saciedade. Você consegue controlar um pouco mais aquela fome descontrolada, aquele consumo excessivo de comida. Você consegue, se você consome mais vegetais, você consegue controlar isso, certo? Além dos vegetais, a busca por carboidratos mais saudáveis, que é os carboidratos mais complexos, que eles são mais saudáveis porque tem uma absorção mais gradual, promove um pouco de saciedade por mais tempo, evitando esses carboidratos açucarados, sabe? Esses carboidratos açucarados, eles acabam promovendo, acaba dando um pico glicêmico e jogando bastante glicose no sangue, e se a gente não utilizar isso como energia, como uma atividade física, mesmo que não seja uma atividade física, ou se não seja, se não tem um trabalho de bastante esforço físico, você acaba estocando essa energia em forma de gordura, e o seu peso vai cada vez aumentando. E são informações assim que são muito importantes, não, Dylan, para que a gente possa realmente ter qualidade de vida, viu? Exatamente, esses fatores são fatores populares observados que você mudando, você consegue melhorar o seu estilo de vida. Querido, muito obrigada pela sua participação aqui. Nós conversamos com Dylan Ayala, ele que é nutricionista, desenvolve um trabalho muito bacana em relação ao cuidar da saúde, né? Muito obrigada, viu, Dylan, pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Eu que agradeço, Cláudia, pelo convite, agradeço a TV Imaculada, é um prazer, uma satisfação estar aqui, levando informação de saúde para a população. Esse é um dos nossos propósitos, sabe? O nosso propósito é o quê? Promover saúde pública. Eu estou sempre à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem, podem me chamar, que eu estou à disposição.
Muito obrigada, Deus te abençoe e sucesso. Obrigado, até logo, tchau. Até mais. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez o nutricionista Dilan Ayala, né, que falou pra gente de uma forma tão clara, tão ampla, né, gente, que não há como a gente não sentir vontade realmente de ter qualidade em nossa vida, de poder cuidar sobretudo da nossa alimentação, que faz toda a diferença, aliado com todos os demais cuidados que ele falou pra gente poder ter realmente, para ter qualidade de vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, muito obrigada, Dilan, mais uma vez, pelo seu sim aqui, a nossa querida TV Imaculada. Olha, eu quero lembrar a cada um de vocês, olha, que dezembro é o mês da finalização da campanha Extra Confiar. E nós acreditamos em cada um de vocês, confiamos em cada um de vocês que poderá ainda contribuir, porque ainda dá tempo, gente. O último boleto vence agora, no dia 31 de dezembro, mas se você já fez uso do boleto e sentiu no teu coração de fazer dar um pouquinho a mais pra gente, né? Um pouquinho do seu coração aí para poder fazer essa doação para nossa Milícia da Imaculada, você também pode fazer pela chave Pix. Pega a caneta aí, vamos anotar, caneta e papel, que vocês podem fazer pelo nosso Pix, que é o 5997464600116. Essa chave Pix, gente, é o nosso CNPJ. Se você aí não conseguiu anotar, não está com caneta na mão, mas você pode ir lá na nossa revista, você pode ir lá no boleto, que lá vai ter o CNPJ também. Eu vou repetir, que é tão importante pra gente. O seu pouco é nosso muito. E você fala, mas eu já fiz o pagamento do boleto esse mês. Não tem problema. Então, esse pouco, né, esse algo a mais nessa campanha maravilhosa que é confiar. Vamos anotar aí a chave Pix? 599-75946-000116. Quero convidar também todos vocês para curtir as nossas redes sociais, as redes sociais da Milícia da Imaculada. Nós estamos no Facebook, TV Imaculada Oficial, e também no Instagram, @TV Imaculada. Quero deixar um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, até a próxima semana e salve Maria Imaculada!